Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar 5 ensinamentos aí que eu aprendi assistindo a minissérie Brasil 70, que é uma minissérie sobre a conquista do Brasil tricampeonato mundial de futebol, ou seja, a Copa do Mundo de 70. A Copa em que a seleção mostrou ser a maior seleção de todos os tempos, uma seleção brilhante, espetacular, e eu vou mostrar 5 ensinamentos que essa minissérie exclusiva da Netflix me ensinou, eu assistindo o que eu aprendi através dessa série. Primeiro, anotei aqui, Pelé achava que não seria o mesmo. Isso é a série, a minissérie mostra muito isso. Se você não assistiu, você vai ver que o Pelé, ele achava que não seria o mesmo por causa das lesões. Muitos jogadores, eles têm essa dúvida, mas o Pelé, você imagina o rei do futebol ter essa dúvida que não vai ser o mesmo, que não vai conseguir dar conta do recado, que não vai conseguir vencer uma outra Copa para o Brasil, até porque ele vinha de uma eliminação de uma Copa, justamente porque ele se lesionou e o Brasil não foi bem e tal, mas ele já tinha conquistado 2 Copas, então ele tinha que ter uma confiança, era o normal ter mais confiança, porém aquela pressão de querer mais uma Copa, aquela pressão de querer mostrar para o Brasil que ele pode ajudar o Brasil novamente, fez ele ficar em dúvida, inseguro. Então ele teve que buscar muita força para lutar contra isso. Lutar contra ele mesmo, porque o que estava atrapalhando eram os próprios pensamentos e medos dele. Isso me ensinou que a gente precisa lutar contra a gente mesmo às vezes. A insegurança, o medo, tudo aquilo que faz a gente ficar em dúvida, será que eu vou conseguir só porque eu me machuquei naquele momento, naquele lugar, será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Será que eu vou ter forças de novo? A gente precisa fazer, a gente precisa se esforçar, o dom é dado por Deus e a gente tem que usar isso. E é isso que a minissérie retrata e nos ensina muito bem. O segundo ensinamento que eu aprendi é que o Zagallo colocou 5 camisa 10 no mesmo time jogando, no esquema 4-3-3, impressionante, por isso que essa seleção é uma das melhores de todos os tempos. Para mim é a melhor de todos os tempos. Porque 5 camisa 10 que jogava em vários times do Brasil, Pelé, anotei aqui se não esqueço, né? Tostão, Pelé, Rivelino, Jairzinho e Gerson. Só craque. É impressionante como o Brasil precisa disso novamente. É difícil, né? Mas a gente mostra como o Zagallo, a série mostra como o Zagallo, ele teve essa disciplina e teve essa visão, né? Que muitos técnicos, eles parecem que tampam o olho e falam, ah não, esse jogador é bom, mas fica no banco. Vamos jogar o que é mais famoso. É tipo isso, é isso que acontece muitas vezes. E o Zagallo não, falou, não, vai jogar 5 camisa 10, vou colocar, arrumar certinho aí e vai jogar. E jogou e fez a diferença, fez muita diferença. Talvez se não tivesse feito isso, não sei se o Brasil conquistaria o tricampeonato. Então isso mostra como o Zagallo teve uma ousadia. E é isso que a gente precisa no nosso dia a dia, ter ousadia, ousadia para vencer, ousadia para colocar na nossa vida o nosso melhor, as nossas ideias, sair do papel e ir para a prática. É importante isso. O Zagallo fez isso na carreira dele inteira. Isso mostra em 1970 ele se consagrando como tricampeão mundial. Terceiro, por falar em Zagallo, ele usou a experiência como jogador, que ele já tinha ganhado 2 Copas como jogador, usou a experiência para motivar os jogadores. A série mostra muito isso, o Zagallo motivando os jogadores, falando, não, aqui é Brasil, a gente precisa acreditar, a gente precisa superar todos os traumas, a gente precisa jogar, a gente precisa trabalhar. E ele fez isso, ele estudou os adversários como todo técnico tem que estudar, mas ele se esforçou, ele ouviu o conselho de outras pessoas, de ex-técnicos do Brasil também, e fez isso acontecer. Ele inspirou as pessoas, então ele fez as pessoas, os jogadores acreditarem na própria seleção. E isso ajudou muito o Pelé também a acreditar nele mesmo e não ficar com medo das lesões. Apesar de Zagallo ser muito supersticioso e mostra muito também na série isso, ele fez o Brasil jogar o que tinha que jogar, porque os craques já existiam, ele tinha que fazer o esquema e ele conseguiu usar a ousadia e também usou a inspiração dele ali para fazer acontecer. E é isso que a gente precisa, a gente tem que ser inspirado em outras pessoas, a gente tem que buscar conselhos de outras pessoas, tem que ter essa humildade e mesmo que a gente seja um pouco explosivo, a gente tem que buscar isso, contornar situações para trazer o melhor para alguma situação. Se a gente está em algum lugar que tem que trazer o melhor para aquela situação, para aquela empresa, para aquele projeto, a gente precisa às vezes deixar o ego de lado e ouvir um pouco as pessoas também
e ouvir também o nosso coração. Será que realmente é isso que eu estou fazendo pelo meu ego ou porque é o melhor? A gente precisa disso, dessa realidade, desse choque de consciência. Quarto ensinamento: a seleção superou o trauma do passado, que era a seleção do Uruguai, ou seja, em 1950. Aí, se você gosta de futebol, você lembra do Maracanã, que o Brasil perdeu para o Uruguai no Maracanã e todo mundo ficou em silêncio, mais de 100 mil pessoas ficou em silêncio porque o Brasil perdeu a final da Copa para o Uruguai. Nessa Copa de 1970, a minissérie mostra também que o Brasil ficou um pouco, vamos dizer que inseguro por ter que pegar logo o Uruguai aí. Aí foi difícil para o Brasil. O Uruguai batia muito, não sei hoje, mas o Uruguai batia muito, metia porrada nos jogadores e não foi diferente. Tanto que o Pelé lá teve um lance muito polêmico que ficou muito famoso, que é a fúria do Pelé, né? Que o Pelé dá uma cotovelada no jogador porque o jogador tinha pisado na perna do Pelé de propósito, tinha provocado ele. Então a seleção uruguaia, sul-americana é assim mesmo, é quente, né? Eles são quentes, eles fazem as coisas meio no instinto. E no jogo foi assim, e isso aconteceu e o Pelé já estava com medo de sofrer lesões e aí jogar contra o Uruguai seria difícil. Mas o Brasil venceu por 3-1 o Uruguai com shows de Pelé, com show de Tostão, Rivelino, enfim, companhia toda, fazendo o Brasil sonhar novamente em ser campeão mundial. E isso mostra que a gente, às vezes, a vida vai colocar o nosso monstro mental no nosso caminho novamente. A gente precisa superar isso, precisa enfrentar, precisa parar de, eu tenho esse trauma do passado, eu quero evitar, eu quero fugir, eu quero desviar. Não, você tem que enfrentar, você tem que buscar melhorar, porque se você não enfrentar o trauma, você não vai conseguir superar. E isso foi o que a seleção brasileira fez, foi o que o Zagallo fez a seleção brasileira fazer e transformou a vida daqueles jogadores e também de toda a nação. E o quinto ensinamento é que o João Saldanha, que era ex-técnico da seleção, ele tentou avisar o Brasil, a seleção brasileira, o Pelé, isso mostra na minissérie, sobre a ditadura militar, que as pessoas, o governo daquela época estava usando a seleção para tapar buraco, ou seja, eles metiam porrada no povo lá fora e eles tapavam o buraco com a seleção brasileira, como viquinhas legais, enfim, com como se o título do Brasil tapasse o buraco. E o João Saldanha ele queria mostrar o contrário, ele queria mostrar a realidade, por isso que muitos chamavam ele de João Sem Medo. E isso mostra como a gente precisa ter coragem. A gente precisa usar o esporte, usar o que a gente faz para mostrar a verdade, não para ficar tapando o buraco, para ficar manipulando as pessoas. Então, esses foram os 5 ensinamentos que eu aprendi com essa minissérie, que particularmente eu achei muito legal. Muitas pessoas estão falando, é muito dramática, sensacionalista. Realmente tem muitas coisas aí que talvez não tenha na realidade, mas ela segue um contexto muito legal e eu espero que você assista, que eu espero que você curta, porque estamos em mês de Copa aí e é bem legal assistir essas coisas de Copa. Até o próximo vídeo, se inscreva nesse canal, me siga lá na minha rede social Steph Motiva, que é o meu Instagram. Lá vou postar vários vídeos sobre todas as pessoas aí que são inspiradoras para nossa vida, para a gente melhorar. Se você gostou, curta, se inscreva e não se esqueça também de me seguir na rede social. Até o próximo vídeo. Valeu!